aqui cantando a palavra, estamos declarando a palavra desde que esse culto iniciou. E nesse momento não é diferente, amados. O Senhor, Ele vai continuar falando comigo, Ele vai continuar falando com você, amém? Eu quero compartilhar com você essa palavra nessa noite. Uma palavra que o Senhor tem falado comigo também, antes mesmo que eu chegue aqui para entregar para você algo. O Senhor, Ele primeiro me dá esse privilégio de ouvi-lo, e é maravilhoso estar aí sentado para ouvir, amados. Eu digo para vocês que eu de fato valorizo o privilégio de sentar para ouvir a palavra. Sabe, porque o que transforma a nossa vida é justamente essa palavra viva, poderosa e eficaz. Então eu quero convidar você a não deixar que nada venha te dispersar, venha tirar de você a sua atenção, porque a própria palavra diz que o diabo, ele tenta roubar essa semente. E ele pode tentar roubar essa semente de diversas formas. Uma delas é com a distração. Às vezes uma preocupação, sabe? Infelizmente nós muitas vezes estamos acostumados a não estar inteiros em lugares onde estamos de corpo presente. Mas às vezes a gente está num lugar e a nossa mente está tão longe, não é, gente? Às vezes está pensando em tanta coisa. Às vezes tem uma pessoa que está conversando com você de frente para você, olhando no seu olho, você está mas sua cabeça está longe. Às vezes está pensando numa coisa tão distante. E sabia que a gente deixa de ser verdadeiro e íntegro quando a gente diz que está prestando atenção, que está se dedicando em algo, e a gente não está, porque a nossa mente, o nosso intelecto não está ali voltado para aquilo. Então eu quero convidar você, querido, a se firmar agora em que essa palavra, ela pode sim nortear e mudar a nossa vida, se nós cremos, e você e eu dissemos que nós cremos no poder da palavra. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 24, nós vamos ler até o 27. Vai colocar aqui no Data Show, você pode acompanhar também se você quiser. Alguém enche para mim, por favor? Porque essa aqui acho que já está mais quentinha, pode só. Obrigada, amor. Quem encontrou, diga amém. Encontrou, né? Está ali, alguém encontrou para a gente também, amém? Então vou ler ali, diz assim: quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai o reconheceu. Amém? Até aí, por favor. Amados, eu gostaria de trazer para vocês aqui algo, e eu sempre digo isso, que a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, ele sempre vai vir com uma exortação. O que é exortação? Sempre vai vir com um alinhamento para que a gente venha rever as nossas atitudes, para que haja mudança na nossa vida, no nosso cotidiano. E o Evangelho, ele é prático. É tão maravilhoso ver como de forma, obrigada, Gi, como de forma tão clara e tão singela, Deus sempre vai trazer para nós uma orientação, como um bom pai que vem nos guiando, nos direcionando, dizendo: olha, essa direção aonde você está indo não é o melhor, não é o que eu tenho para você. Então Deus mansamente, amorosamente, Ele vem com a palavra e Ele vem te mostrando, Ele vem me mostrando e vem nos guiando para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós. E não diferente nessa noite.
Essa palavra, ela vem com um toque de advertência. Ela vem com um toque de orientação, de um cuidado que nós todos precisamos ter. Que nós precisamos parar e fazer uma análise, não por meio de uma opinião de outras pessoas, mas que devemos examinar à luz das Escrituras e colocar as nossas vidas aqui, debruçando o nosso coração. Como eu orei com você aqui, você repetiu e disse: Senhor, nessa noite eu decido me expor às Escrituras. Quando a gente se expõe às Escrituras, está dizendo que nós vamos baixar a nossa guarda. E que baixar a guarda que é esse? Eu vou deixar o meu orgulho, eu vou deixar o meu achismo de lado. E eu não vou simplesmente ler a palavra, mas eu quero que essa palavra faça uma leitura de quem eu estou sendo. Então nessa noite, querida, eu quero recomendar para você aquilo que o Senhor recomendou para mim, para que a gente venha permitir que o Espírito Santo faça uma leitura do nosso coração nessa noite. Para que até o final dessa mensagem, nós venhamos saber responder algumas perguntas que o Espírito Santo vai trazer para nós como questionamento, e que nós precisamos dar a resposta para cada uma delas. Ou melhor, deixar que o próprio Espírito Santo venha trazer essa resposta para nós. Amados, para tudo que nós fazemos na vida, nós precisamos de um motivo. Para tudo que você e eu fazemos na vida, nós precisamos de um norte. Precisamos de algo que no qual nós vamos olhar como uma referência, como um padrão, não é isso? Se alguém vai construir algo, ele precisa de uma referência. Ele precisa de algo que vai norteá-lo, um motivo que vai fazer com que ele possa executar a ação. E na nossa vida não é diferente. Se nós realizamos algo sem motivo, sabe o que acontece? Se nós realizamos algo sem objetivos claros, logo nós vamos desanimar. Tudo que você tenta realizar sem um motivo, sem um objetivo claro, você e eu tendemos a deixar no meio do caminho. A tendência que nós vamos ter é desanimar, é ir aos poucos baixando aquele ânimo, aquele ímpeto todo que tínhamos, e toda a euforia que existia. E no início, ela então dá lugar a uma frustração que vem logo em seguida. E tudo na nossa vida é assim. Para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa buscar essa orientação. Para tudo que você e eu vamos fazer, o que nós vamos viver. E eu quero falar para você hoje, nessa noite, eu quero começar essa mensagem com uma pergunta. Qual é a sua motivação para caminhar com Jesus Cristo? Qual é a motivação para você seguir a sua vida com Jesus? Amados, sabe a importância dessa advertência que Jesus traz para nós? É porque nós somos facilmente influenciados por tudo aquilo que está à nossa volta. Sabe o que significa a palavra motivação? Significa quando você tem um motivo para entrar em ação. Diga comigo, motivação é o motivo para entrar em ação. Motivação é a razão, o objetivo pelo qual você e eu entramos em ação, ou seja, colocamos em prática o que precisa ser feito. Então nessa noite, quando nós observamos essa palavra, eu quero chamar a sua atenção aqui sobre qual é a motivação certa que a gente tem que ter para buscar Jesus. Mas primeiro eu quero iniciar essa mensagem falando para você que nós devemos ter cuidado, e por isso a importância dessa mensagem. Porque muitos de nós podemos estar seguindo Jesus com motivação errada. E se a sua motivação e a minha estiver errada, você vai desistir a qualquer momento e você vai se frustrar de uma maneira muito profunda. Porque todo aquele que se propõe a fazer algo,
ou a seguir algo ou alguém, e não tem uma motivação certa, ele vai se frustrar e ele vai desistir. Quando se trata da motivação no reino de Deus, o caso se torna ainda muito mais complexo. Porque uma vez que nós estamos desmotivados no reino de Deus, uma vez que você está vivendo com Cristo com uma motivação errada, você não apenas está trazendo danos para a sua vida, mas você pode estar influenciando todas as pessoas que estão à sua volta. Uma vez que a minha motivação, ela está errada, o meu motivo de ação com Jesus está errado, eu vou refletir isso em todas as pessoas que estão à minha volta. Querido, e eu quero frisar bastante para responder essa pergunta. Mais uma vez eu quero te perguntar: por que você segue Jesus? Por que você veio nesse culto aqui hoje? Qual é a motivação, qual é o motivo de ação que te tirou de casa? Qual é o motivo de ação para você buscar obedecer a Deus ou não? Por que você serve a Jesus? Por que você está nesse caminho com Ele? Por que você tomou essa decisão? Por que você diz que abandonou práticas que abandonou? Por que você fez o que fez até aqui? Se faça essa pergunta nessa noite, querido. Por que eu estou caminhando com Jesus? E eu quero te falar algo, meu amado. Se você não se faz essa pergunta constantemente, ou você não tem a resposta dela ainda, nessa noite você e eu precisamos sair daqui com essa resposta clara. Porque se não nos questionamos sobre o porquê fazemos, significa que muitos de nós podemos estar enganados no motivo pelo qual fazemos aquilo que estamos realizando. Hoje eu quero falar para você, querido, sobre essa palavra. Qual é a motivação que eu tenho para seguir a Jesus? Jesus, Ele sempre vai nos forçar, sempre nos orientar a refletir sobre o porquê das coisas. Sabe por quê, amados? Muitos de nós estamos presos ainda no como fazer. Nós queremos saber como Jesus vai nos libertar, como Jesus vai nos ajudar a pagar as nossas dívidas, como Jesus vai me curar, como Jesus vai me prosperar. E muitos de nós, muitas vezes, nos perdemos no como e passamos a não saber o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. E quando Jesus então traz essa palavra, Ele mostra aqui a motivação de muitas pessoas que dizem que estão seguindo Jesus. Quando nós lemos essa palavra, Jesus Ele vai mostrar para nós, quando se trata dessa motivação no reino, aqui no Evangelho de João. Nesse versículo, Jesus mostra para seus discípulos qual deveria ser o motivo de ação para seguir Jesus. Qual deveria ser o motivo de ação, qual deve ser a nossa prática, aquilo que nos move, porque motivação é aquilo que te move. Por que você trabalha todos os dias? O que te move? É o salário, meu amado. São suas responsabilidades, não é isso? Vou te dar outros exemplos. O que move, por exemplo, na maioria das casas, a obediência dos filhos. Menino, se você não fizer isso, você já sabe o que vai acontecer. Motivação, muitas vezes errada, mas em alguns casos ela funciona. Motivação às vezes na escola. Olha, se você não tirar nota boa, você não vai ficar de férias, você vai ficar de castigo ou por aí vai. Motivação no trabalho é quando alguém diz para você: olha, vai ter uma promoção, hein? Então você se dedica para que aquilo aconteça. Então aquilo que você ouviu ali se torna um motivo de ação para você acordar, para você seguir, trabalhar, viver a sua vida. Por exemplo, quando a gente está no período de namoro, de conhecimento, não é verdade? Qual que é a motivação do namoro? Às vezes está ali aquele cuidado, né? Os presentes, os passeios. Se casa, acabou a motivação? Não, não pode acabar não. É aí que a motivação tem que existir, porque agora é para sempre, amém?
E se você está deixando a sua motivação de conquistar essa mulher e esse homem, você precisa recuperá-la. Porque é a motivação que te mantém no compromisso daquilo que você assumiu e eu também. Então, amado, Jesus mostra aqui. E Ele estava falando nessa palavra, te convido a observar comigo aí novamente aonde nós lemos. Jesus estava incentivando e mostrando aos seus discípulos que havia umas pessoas que estavam buscando a Ele por motivações erradas. E aqui agora eu quero começar a ensinar para você nessa palavra, motivações erradas que muitos de nós poderemos estar cometendo ao dizer que seguimos Jesus, ao dizer que estamos praticando o Evangelho, ao dizer que estamos obedecendo a palavra. Então vamos lá, amados. O que te motiva a buscar a Cristo? O porquê nós estamos buscando a Cristo? Por que nós estamos a cada dia querendo mais o Senhor? Por que te faz cantar? O que te faz vivenciar aquilo que o Senhor quer para você? Muitas vezes, amados, tem pessoas que podem estar com motivações que parecem até difíceis de discernir. Mas a verdade é que a palavra de Deus deixa claro que os cristãos podem servir a Deus por motivos dignos ou indignos. E eu quero falar para você aqui motivações erradas segundo a Bíblia. E se você identificar alguma delas, querido, fica tranquilo, porque essa é a noite onde você e eu vamos responder essa pergunta. E ela precisa ficar cravada no seu coração, porque ela vai definir a nossa caminhada com Jesus. A primeira motivação ilegítima, ou seja, errada, ilegal e não bíblica. Algumas motivações não são dignas de Deus e dos cristãos, daqueles que seguem a Jesus. Qual é a motivação errada? Embora muitas vezes o serviço possa resultar de muitas pessoas que estão dentro de igrejas e que estão com motivações erradas, mas ainda estão oferecendo o seu serviço, que estão com motivos errados, dizendo que é para Jesus, mostram um resultado, mas na verdade não é. Sabe qual é a primeira motivação errada de alguém que pode estar seguindo a Jesus? Chama-se religiosidade. E o que é essa religiosidade? Algumas pessoas podem tratar o servir a Deus na sua presença, porque elas dizem: olha, eu fui no culto hoje, então está tudo certo. Religiosidade. Irmão, a gente tem que vir à igreja, amém. Só que qual que é a motivação errada de quem pensa assim? Fui na igreja domingo, então está tudo certo. Deus vai me livrar do devorador, Deus vai me livrar de todo mal, Deus vai fazer isso. Ele não vai deixar com que nada venha sobre mim. Então eu já cumpri a minha tarefa. Motivação errada. Se você está vindo dizendo que segue a Jesus, e você sai da sua casa para vir ao culto, com uma esperança de que isso vai ajudar você a manter a salvação, de que aquilo que você faz, que isso é o único motivo de santificação, que eu preciso te dizer que a motivação errada não é quando você vem para a igreja adorar ao Senhor, mas é quando você entende que isso é uma obrigação. É quando você começa a justificar as coisas na sua vida e na minha, porque eu tive no culto uma vez por semana, então está tudo certo. Segunda motivação errada, que muitas pessoas podem estar seguindo a Cristo achando que é certa, chama-se culpa. Você sabia que tem muita gente que diz que segue a Jesus, mas não está seguindo pelo motivo certo? O motivo de ação dessa pessoa é a culpa. A falha muitas vezes é em confiar em Deus para perdoar os seus pecados. Pode fazer com que algumas pessoas passem a servir a Deus com uma tentativa de se justificar, de se livrar da culpa, sabe, amados? Como se fosse uma obra de penitência, sabe? Um martírio, desculpa. Uma situação assim, aonde não, eu vou, porque... E muitos estão ignorando a promessa do perdão. Um perdão que é completo. Às vezes tem pessoas que dizem assim: olha, eu sigo Jesus, sabe por quê? Eu fui um lixo, meu passado foi isso, meu passado foi aquilo, e nada do que eu faça. Tem muita gente seguindo a Jesus por essa motivação tão errada, meus amados. É claro, queridos, que muitas pessoas às vezes seguem a Jesus por causa dessa culpa, mas é uma culpa diferente. Sabe que culpa que é? Às vezes é uma culpa de pecados que a pessoa não quer abandonar.
Aí todas as vezes que ela entra ali, às vezes ela quer mostrar, ela tem uma aparência de arrependimento. Mas Jesus olha para o nosso coração e Ele vai ver o motivo pelo qual nós estamos fazendo algo para Ele ou não. Terceiro motivo pelo qual muitas pessoas estão seguindo a Jesus com a motivação errada: interesse próprio. Muitas pessoas aprenderam a servir Jesus, como Ele disse aqui, ó. Ele pega o barco, a multidão seguia Ele. Quando Ele pega o barco, a multidão chega lá e fala: cadê Ele? Mas cadê Ele? Então eles começam a buscar por Jesus. Só que Jesus vai e mostra que aquele povo que estava seguindo Ele estava seguindo com a motivação errada. Jesus vira para eles e fala assim: olha, vocês não estão me seguindo por causa de quem eu sou. Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei o pão. E se você ler o capítulo inteiro, você vai observar anteriormente as manifestações e aquilo que Jesus foi fazendo. E Jesus é tão cortante, tão direto, que Ele vira e fala: vocês não estão me seguindo pelo que eu sou, vocês estão me seguindo por causa do pão. Vocês não estão me seguindo por amor, mas vocês estão me seguindo por causa dos motivos errados. Vocês ainda estão atrás do pão. E aí aqui Jesus faz uma menção linda, porque Ele fala assim: olha, vocês estão procurando o pão, mas deixa eu falar para vocês algo. Não ande atrás disso. No verso 27 Ele fala assim: olha, não trabalhe por um pão que vai estragar. Não coloque a sua motivação, não viva por aquilo que vocês não vão conseguir manter. Sabe de que Jesus estava falando aqui? Ele estava fazendo menção lá do deserto. Lembra do povo que foi liberto? A Bíblia diz que o povo é liberto. E Deus fala: Faraó, libera meu povo para me servir, libera meu povo. E com toda aquela história que você sabe, se você não sabe, já vai conhecendo. A Bíblia diz que Deus então libera ali as 10 pragas e enfim liberta o povo. Quando o povo chega no deserto, irmão, o que o povo estava pedindo? Pão, não foi isso? O povo estava pedindo pão. Só que vou explicar um pouquinho para você sobre a tipologia dessa mensagem. Moisés estava representando nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, o libertador de toda a humanidade. Queria nos livrar não somente do açoite do ambiente, mas iria nos livrar do cativeiro do pecado, não fora, mas dentro de nós. Aquele Moisés significava a própria tipologia de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, que viria e que libertaria todos nós. E aí Jesus diz assim: vocês estão trabalhando, vocês estão se preocupando com o pão que vai acabar. Irmão, e o que aconteceu lá no deserto? Deus falou para eles assim: ei, não guarde o pão. Não guarde o pão, sabe por quê? Se vocês guardarem esse pão, ele vai se estragar. Sabe o que Jesus estava ensinando? Quando a gente segue Ele pela motivação certa, você não tem que se preocupar com tudo que virá depois, porque Ele completa a palavra dizendo: ei, eu sou o pão da vida, aquele que come de mim, ele será saciado. Era isso que Jesus estava falando. Ah, vocês não entenderam. O povo lá do deserto, lá eu estava falando, lá eu já estava mostrando. E aqui agora vocês não estão entendendo do mesmo jeito, estão me buscando pelo motivo errado, interesse próprio, ganhos financeiros, poder, nome, autoengrandecimento. Muitos ainda estão servindo a Jesus, esperando numa proposta de que o Senhor vai honrá-los. Irmãos, Ele vai honrar você, mas para que o nome dEle seja glorificado. E não há problema algum com a prosperidade, pelo contrário, não há problema algum com os bens. O problema é quando a nossa motivação está errada. Quer saber outra motivação errada? Egoísmo. Quantas pessoas estão seguindo a Jesus, mas por uma motivação egoísta, só pensam nelas, mas dizem que estão seguindo a Jesus, amados. Quer saber uma outra motivação errada? Medo. Sabia que tem muita gente que está seguindo a Jesus com essa motivação errada?
Primeiro, medo de ir para o inferno. Tem muita gente que vem na igreja, cumpre o seu ritual, está vivendo apenas pelo como, mas não pelo porquê, por causa de medo. Eu vou devolver meu dízimo, porque senão devorador, porque senão isso, aquilo outro. Qual é a motivação da sua obediência, querido? Muitas pessoas estão seguindo a Cristo somente por medo. Medo de doenças, medo de violência, medo de morrer, medo de tantas outras coisas. Medo, medo e medo. Existe, querido, pessoas que dizem que hoje o maior fator motivador das multidões nas igrejas evangélicas no Brasil chama-se medo. Pessoas que estão seguindo a Cristo porque tem mais medo de demônios do que reverência e adoração e veneração por Jesus. Fala-se mais sobre o plano de Satanás do que sobre uma vida rendida aos pés do Senhor. Querido, qual é a sua motivação para seguir Jesus? Qual tem sido o seu motivo de ação para fazer o que você tem feito? Quando você sai da sua casa para vir esse culto, para ir na célula, não sei, para fazer o que for, é por que você está fazendo, querido? É por algum desses motivos errados que eu estou servindo? É pela religiosidade? É pela falsa culpa? Será que estamos servindo Jesus pela motivação errada dos interesses próprios? Irmãos, Jesus, Ele tem o interesse de nos abençoar, amém? Mas tem muitas pessoas que estão seguindo Jesus somente pelos milagres. Tem muitas pessoas que estão seguindo Jesus somente pelas bênçãos. E quantas pessoas estão ficando à beira do caminho? Quantas pessoas estão desistindo de seguir com Jesus? Quantas pessoas estão abandonando Jesus porque a sua motivação está errada? E eu quero falar aqui para você motivações bíblicas que Jesus espera, pelo qual nós devemos de fato servir a Ele. A primeira delas, amor. Irmão, se não for o amor a Jesus que está movendo o seu coração a seguir a Ele, você precisa rever a sua motivação. Se não é um amor a Cristo, porque isso inclui que o amor de Deus, de fato, é aquilo que deve nos mover e acompanhar todas as outras coisas. Amados, um cristão motivado pelo amor ao Senhor, ele trabalha em benefícios do próximo e de si mesmo. Sabe qual é o problema? Tem muitas pessoas que estão envolvidas no como, mas se esqueceram de procurar o porquê estão fazendo. Existem pessoas, querido, que dizem assim: olha, eu parei de fumar, eu parei disso, parei daquilo outro. Tá, querido, por que você parou? Você parou porque o que as pessoas iam pensar de você? Ou foi o amor a Cristo que moveu seu coração em renunciar tudo aquilo que você estava fazendo? Porque muitas vezes a questão não é o que fazemos, mas é o porquê estamos fazendo. Muitas vezes a gente está preocupado com um conjunto de regras, mas não estamos preocupados que o que de fato Jesus vai examinar é a intenção do nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios 13, que se não tiver amor, de nada valerá. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado. Você pode entregar tudo para os pobres. Você pode fazer o que você quiser fazer, e eu também. Se não tiver amor, seremos vazios, como um sino que retine, só vai fazer barulho. Se o que está movendo o seu coração, querido, é a obrigação, é o pesar, é o medo. Porque se Jesus voltar e eu ficar para trás. Irmãos, certa vez eu ouvi alguém dizer que o pior do inferno não é que Satanás está lá, é que Deus não vai estar. Então não se trata de eu ter medo do açoite do inimigo. Trata-se de que qualquer lugar para mim será o pior lugar se o meu Senhor não estiver comigo. De que adianta, meus irmãos, nós cumprimos um conjunto de regras
se o nosso coração não está se movendo a cada dia mais de amor pelo Senhor. Muitas pessoas estão preocupadas a obedecer, e aqui nessa casa nós ensinamos algo, amados. Eu nunca cheguei para nenhum membro dessa igreja e disse: se a partir de hoje você não ler a Bíblia, não jejuar, não orar, você não vai fazer parte de nada aqui. Você sabe por quê? Porque se o que te motivar não for o amor de Jesus, não vai ser algo que eu falar que vai te motivar. Se a entrega de Jesus Cristo, se a devoção, se o amor de Jesus não está te movendo a mudar de vida, a se esvaziar de você mesmo, a sair do comodismo, é porque o nível de amor por Ele está baixo e tem que aumentar. Pastora, como eu sei que a minha motivação de seguir Jesus está certa? É só você examinar a sua vida. Em que você tem mais alegria, querido? Como está o seu coração para buscar ao Senhor? Aqui pela manhã eu li a passagem de Marcos 6:16. Quando as mulheres, ainda na madrugada, vão visitar o sepulcro. E a Bíblia diz que elas então compram óleos, compram especiarias e vão para aquele lugar. Irmãos, até então elas iam visitar quem? Um vivo ou um morto? Um morto. Mas sabe o que aconteceu? Elas mal conseguiram esperar o dia amanhecer, porque elas amavam tanto Jesus que elas disseram: ainda que seja só o corpo dele, eu quero a presença, eu quero tocar ele. Ainda que seja só o corpo, é o meu mestre, é o meu Senhor. Foi o amor que tirou aquelas mulheres da cama. Foi o amor que tirou elas do conforto. Foi o amor que fez com que elas tirassem dinheiro, e era muito, para comprar perfumes, para ungir o corpo do mestre. Quando você deixa o amor a Cristo motivar o seu coração, você vai viver experiências que muitos não vão viver, querido. E não se trata de merecimento, trata-se de uma motivação correta. E a palavra diz que aquelas mulheres chegam no caminho. Os 4 evangelhos falam da mesma coisa: Mateus, Marcos, Lucas, João. E a Bíblia diz que elas se perguntavam: quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra para nós? João disse que chegando lá, a pedra do sepulcro já não estava mais lá. Sabe o que eu entendo aqui? Quando você serve a Jesus pela motivação certa, você não tem que se preocupar em remover pedra. Você não tem que se preocupar, querido, em fazer aquilo que você não pode fazer. Quando você segue Jesus pela motivação certa, é Ele quem vai tirar daquilo que não conseguimos fazer. Aquelas mulheres poderiam ter ido ao sepulcro, amado, sim ou não? Sim. Era possível para elas comprar os perfumes para ungir Jesus, sim ou não? Sim. Mas deixa eu te perguntar, qual daquelas mulheres tinha poder de ressuscitar Jesus? Nenhuma delas. Você e eu não temos poder para fazer muita coisa, mas se tem uma coisa que você pode fazer, e eu também, é decidir seguir Jesus pela motivação certa. Irmãos, vem dias aonde, se a nossa motivação de seguir Jesus for somente as bênçãos, você vai desistir. Porque se milagres fosse garantia de intimidade, não era 10 leprosos que eram para voltar para ter agradecido Jesus? Se milagres mantessem alguém no caminho, essa mesma multidão que acompanhou Jesus não teria gritado: solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. É por isso que nessa noite Jesus quer te ensinar que a motivação certa, em primeiro lugar, tem que ser o amor ao Senhor, amados. A palavra do Senhor diz em 1 João 4:8 que se você e eu seguimos a motivação errada do medo de seguir a Cristo, Ele diz o quê? Que o perfeito amor lança fora o quê? Todo medo. E que se a gente tem medo, é porque ainda não conhecemos o verdadeiro amor. Amados, a motivação certa que Jesus quer é o que Ele está dizendo na palavra. Ele falou: amar a Deus significa você colocar Ele em primeiro lugar. Amar ao Senhor com a motivação certa não é você estar preocupado em deixar as coisas, mas com o porquê você vai deixar. Meus amados, a cada dia essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Eu vou abrir mais o leque aqui, por exemplo.
O irmão Bruno está aqui tocando esse instrumento. Jesus não está interessado no instrumento. Jesus está interessado no porquê ele está tocando esse instrumento. Esteja você servindo, aonde servir nessa igreja. Jesus quer saber o porquê você está servindo. Irmãos, eu posso estar aqui no altar pregando, mas com uma motivação errada. É terrível quando você encontra um líder que tem influência, mas que está com a motivação errada. Quando um líder tem influência, quando um pastor está com a motivação errada. Talvez a motivação dele é o que? É o domínio. Sabe, querido, é manipular as pessoas, é usar as pessoas. E quantas pessoas têm sofrido porque existem líderes que estão com motivações erradas. Assim também você que está sentado aí, se você como membro, se você como um servo de Jesus estiver aqui dentro dessa igreja com a motivação errada, vai comprometer todos nós. Querida, essa é a verdade. Se a minha motivação não estiver no Senhor, vou comprometer outras pessoas. Segundo motivo certo que a Bíblia aponta que nós devemos seguir Jesus, amados, chama-se gratidão. A gratidão é a motivação que deve mover os nossos corações. Primeiro o amor ao Senhor, depois a nossa gratidão, porque nós nos beneficiamos das ações de Deus. Irmãos, nada do que nós fizermos vai pagar o que o Senhor fez por nós. Mas tudo que fizermos, estamos fazendo porque somos gratos a Ele, amados. Porque Ele escolheu você primeiro. Ele escolheu me amar primeiro. Ele escolheu te perdoar. Sabe, querido, seguir ao Senhor por amor, servir a Jesus por gratidão, as nossas vidas, o nosso serviço tornam-se um muito obrigado ao Senhor. Tudo que você e eu fizermos tem que soar então como um agradecimento, dizendo: Senhor, eu sei que eu não posso pagar, mas está aqui o louvor, está aqui a obediência, está aqui minha devoção, está aqui o meu coração diante do Senhor, amados. Qual motivação tem sido a sua para seguir Jesus? Tem sido por amor, tem sido por gratidão. O apóstolo Paulo, ele foi motivado a servir a Deus com ação de graças. Meu irmão, por que você acha que o apóstolo Paulo fez tudo o que aquele homem fazia? Caminhava quilômetros e quilômetros com uma carta para entregar para uma igreja, para exortar, para amar pessoas. Numa prisão, amados, o homem escrevia: alegrem-se no Senhor, em todo tempo alegrem-se no Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem que disse: eu sei passar por necessidade, eu sei ter bonança, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele encontrou a motivação no amor de Cristo, quando Cristo se revelou para ele. Irmão, todos os outros amores ficaram pequenos. Talvez você está tão preocupado, você fala: eu ouço palavras e palavras, eu quero tanto. Querido, deixa Jesus banhar seu coração de um amor intenso por Ele. Deixa Jesus pegar você de dentro para fora. Deixa Jesus romper essa religiosidade. Deixa Jesus romper esse motivo errado. Deixa Jesus colocar abaixo as suas justificativas. Porque quando a gente ama, querido, a gente não mede distância, não é assim? A gente não mede preço. E tudo que você quer fazer é agradar. E talvez muitos de nós estamos preocupados com a religiosidade, preocupados com os pecados, mas nos esquecemos que o que vai mover o seu coração à obediência é o amor a Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo disse: ei, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Terceira motivação bíblica e correta, que Jesus quer que nós venhamos seguir a Ele pelo significado eterno e não das coisas passageiras, amados. Se você está seguindo a Jesus, está caminhando com Ele, você precisa ser motivado a cumprir um anseio de um significado que está além da sua própria vida.
de cumprir um anseio, de saciar uma fome, uma sede que está além daquilo que nós podemos ver. Deus nos criou dele e também nos criou para ele. Deus nos criou para participarmos do seu governo. E isso vai se cumprir na medida em que o seu reino vem sobre a nossa vida, em que esses frutos podem ser vistos através de nós. Mas eu preciso te dizer, querido, que nós precisamos ser fiéis ao significado eterno. Primeiro, no sofrimento. Seguir a Jesus pelas motivações certas não significa que você não vai sofrer. Não significa que você não vai passar por dificuldade. Mas se você tiver na motivação certa, uma certeza você tem: eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Sabe, querido, o que é você seguir a Jesus pela motivação certa e pelo significado eterno? É você entender o motivo do sofrimento, sim, mas também da perseverança e da fidelidade de Deus. A alegria da salvação deve te inspirar, querido. A alegria do perdão dos pecados, o amor de Jesus. Sabe por que tem gente que ainda não conseguiu servir a Cristo pelo amor? Porque ainda não entendeu o quanto é amado. Ainda não entendeu o quanto o amor está sendo derramado. Então por isso não consegue sacrificar, não consegue entregar. Porque amar é sacrificar. Amar é renunciar. Seguir a Jesus pela motivação das coisas eternas é você e eu também olharmos e nos empenharmos a servirmos ao Senhor nessa vida, sabendo que Ele também tem algo que está por vir, esperando por mim e por você. Sabe, queridos, outra motivação certa que nós devemos seguir a Jesus: recompensas. Apesar de não poder ser a nossa prioridade, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos recompensa. Diz que Ele é galardoador daqueles que buscam. E que ninguém que deixou pai, mãe, irmãos, bens, por amor a Ele nessa vida, que ainda nessa vida não irá receber 100 vezes mais. Sim, mas você entende que é dentro da motivação certa, querido. Não é segundo a nossa vaidade, não é segundo aquilo que nós queremos. As recompensas que o Senhor está trazendo para nós não são uma motivação egoísta, pelo contrário. Sabe por que Jesus te recompensa? Para através da sua recompensa você poder servir outras pessoas. Através dessa recompensa você vai usar isso para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Meus amados, sabe por que nós devemos seguir com a motivação certa? Que também é o nosso dever. Tem muitos que vão servir ao Senhor e a motivação certa é o dever, porque nós devemos também seguir a Cristo, porque nos comprometemos a fazê-lo. Nós assumimos uma responsabilidade e nós temos que cumprir. Todas as vezes Jesus sempre tratava o porquê com as pessoas. A palavra diz que muitos perguntavam para Ele: Senhor, eu quero ir com o Senhor. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero fazer isso. E Ele falou: pois bem, então vem. Ninguém que disse que me ia servir, que colocou a mão no arado e olhou para trás, ele não pode me seguir. Sabe o que Jesus está falando aqui, amados? Além da função está o significado, o porquê do que fazemos. Querido, nessa noite eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Qual é a sua motivação de seguir a Jesus? Assim como existem motivações erradas, antibíblicas, existem também aquelas que são verdadeiras, que são legítimas. E a minha oração nessa noite é para que o Senhor venha nos ensinar a aprender, buscá-lo pelas motivações certas. E que nós devemos também, amados, aprender a termos um coração que venha de fato dar lugar para as motivações que o Senhor deseja. É saudável nós avaliarmos os motivos que nós estamos servindo ao Senhor. Nessa noite eu quero dar a oportunidade para você, de você fazer essa análise
Sabe, meus irmãos, eu constantemente me faço essa pergunta. Hoje pela manhã, enquanto os irmãos louvavam aqui, eu me assentei lá atrás e eu orava e eu falava com o Senhor: Senhor, examina o meu coração. E sabe, irmãos, eu comecei a analisar o que tinha me trago até aqui. Eu comecei a pensar o que de fato moveu meu coração para obedecer ao Senhor. E eu descobri que muitas vezes o que me manteve e o que tem me mantido até aqui é que eu descobri que o meu motivo chama-se Jesus Cristo. Muitas vezes, amados, foram os dias aonde sim, assim como você, eu tive vontade de desistir. Sabe por que eu não desisti? Porque o meu motivo é maior do que o que me desmotiva. É por isso que hoje você precisa definir por que eu vou seguir Jesus. É pelas bênçãos? É por medo? É pela religiosidade? Por que eu estou seguindo Jesus? O que eu estou fazendo? E por que eu estou fazendo? Que nessa noite, querido, nós possamos olhar as mesmas palavras que Jesus diz. Jesus fala para eles e fala assim: olha, vocês não estão me buscando. Vocês não estão me buscando por aquilo que eu sou. Vocês estão me buscando por causa do pão. E sabe, querido, assim como as crianças, como todos nós, que temos que nascer, crescer, amadurecer. E você está chegando no que você é hoje. Espiritualmente, Deus espera de nós um crescimento. Não dá mais, querido, para a gente ficar seguindo Jesus pela motivação errada. Não dá mais para a gente dizer só na teoria, quando a prática está mostrando outra coisa totalmente diferente. Certa vez Jesus encontra com um jovem e ele fala: Senhor, olha aí o como que eu faço para te seguir? Mestre, como que eu faço para te seguir? Jesus vai e toca lá no porquê. Vende tudo que você tem, entrega para os pobres e vem me seguir. A palavra de Deus diz que ele, triste, achou a cabeça e foi embora. Jesus vai tratar o seu porquê, querido. Isso é tão perigoso, porque no Evangelho diz que vai chegar um dia aonde muitos vão chegar diante dele e falar: Senhor, olha o como. Senhor, eu fiz isso em teu nome. Senhor, mas eu realizei isso, isso e isso. E o que é que vão ouvir? Não te conheço. Porque o como nunca vai justificar o seu porquê. Certa vez Jesus manda um profeta ungir um novo rei, não foi isso? E ele chega lá, passa um, passa dois, e Deus fala: não, 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 não. E aí Deus fala para ele: olha, não é esse aí que eu tenho escolhido para ser rei. Porque vocês veem a aparência, mas eu vejo o coração. Sabe, querido, a gente pode até ter um discurso bonito, a gente pode até ter uma aparência boa, mas o que de fato vai manifestar é a nossa intenção, é o porquê nós estamos fazendo. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça no seu lugar, fechar os seus olhos. O ministério de louvor pode subir, o diaconato pode se posicionar aqui à frente, por favor.